Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Era o finzinho do verão do ano 2000. Eu morava em Nova York com minha hoje ex-esposa. O que quer dizer que era o meio do ano ali, eu não lembro o mês direito. Mas era um belo dia de sol e aquele calor úmido de Nova York, que às vezes consegue ser pior do que o do Rio de Janeiro. A gente tinha se mudado para lá em abril e recebeu de visita a melhor amiga da minha ex, que morava nos Estados Unidos já tinha um tempo. Ela foi passar uns dias lá em casa com um namorado, que era o típico americano estereótipo, e se duvidar, hoje ele está vestindo boné vermelho, aquele que não é do MST. Aí chegou uma hora, o namorado me convida para ir ver um jogo de beisebol do New York Yankees, o maior time da história da Liga Americana, aquela que está com a autoestima tão em dia que chama a sua final de Série Mundial, apesar dela só ter times americanos, que nada representa mais os Estados Unidos que beisebol, não só pelo nome da liga, mas também essa parte de que um time domina o seu mercado, aí ganha muito dinheiro para contratar os melhores jogadores e seguir dominando o esporte. Os Yankees de Nova York já ganharam 27 séries mundiais, o que é mais que o dobro de vezes do time que vem em segundo lugar na lista. Eu até entendo as regras do beisebol, mas acho um jogo chato. A maior parte do tempo nada está acontecendo, os jogadores estão se olhando, ajeitando equipamento, cuspindo no chão. Um amigo meu americano chegou a dizer que é isso mesmo, mas que o divertido é justamente ficar tentando adivinhar qual o movimento que os caras vão fazer a seguir. Mas tudo bem, como ia ser um baita passeio turístico, eu topei na hora e lá fomos nós, partimos, pegamos a linha azul do metrô até o Bronx. Naquela época já tinha sido anunciado que um novo Yankee Stadium ia ser construído do lado, com mais capacidade, mais segurança, materiais muito mais modernos do que o daquele estádio inaugurado em 1923. E era por isso que o namorado da amiga queria ir. Ele achava que nunca ia ter outra chance de ver um jogo lá. Eu dei uma olhada nas fotos do novo estádio aqui, ele é realmente muito maior, cheio de firulas e completamente sem graça. É só mais um prédio americano que tenta evocar aquela nostalgia, aquela arquitetura clássica americana. O antigo não, ele era real, o símbolo vivo de uma época tão mágica da cidade, que até hoje continua sendo contada em séries e filmes. O auge do espírito nova-iorquino imortalizado quando Frank Sinatra cantou, que se você conseguir mandar bem lá, você pode mandar bem em qualquer outro lugar. O jogo da vez era contra os Atléticos de Oakland, os Oakland A's. O que eu lembro do jogo é que eu não lembro de nada, era só mais um jogo de beisebol. Quer dizer, tem uma coisa que eu lembro. Foi quando quase no finzinho do jogo o namorado da amiga apontou para as arquibancadas e falou: presta atenção, a torcida está indo embora. É um sinal de respeito. Tem duas coisas que você precisa saber sobre o beisebol aqui na nossa história. A primeira é que cada partida acontece no que eles chamam de 9 entradas. No futebol, basquete, vôlei, os times atacam e defendem ao mesmo tempo, só depende da famigerada posse de bola. Já em jogos de bastão, tipo o beisebol e também o cricket, um time só ataca, o outro só defende, até que alguma coisa acontece, eles trocam de papel. No nosso caso aqui, 9 vezes as tais das 9 entradas. E o time da casa sempre ataca por último. O fim da 9ª entrada é com o time da casa atacando, o visitante defendendo e tentando eliminar 3 jogadores de vários jeitos diferentes, tipo arremessar a bola de um jeito que o cara não consegue rebater, ou então pegando a bola rebatida antes dela bater no chão, enfim. Isso quer dizer que se o time da casa está perdendo, ele tem uma última e emocionante chance de virar o jogo. O que também quer dizer que se eles estiverem ganhando e o visitante não conseguir virar o resultado na sua última tentativa, o jogo acaba ali, né? O vencedor já está definido, nem precisa entrar para fechar a partida. A segunda coisa é que, para um esporte onde nada acontece na maior parte do tempo, o beisebol exige muito fisicamente dos seus jogadores, porque quando as coisas acontecem, aí, malandro, elas acontecem. É correria, arremesso, mergulho para pegar a bola, com decisões sendo tomadas em frações de segundo. E o arremessador em especial é um sujeito que se lasca muito, o termo técnico, se lasca. Cada arremessador joga a bola entre 80 e 100 vezes por partida, sempre aquele tirambaço, tudo na força aqui, ó, do braço.
Fazer isso quase 100 vezes cansa, então quanto mais perto do fim do jogo, maiores as chances de quem arremessa cometer algum erro, nem que seja a bola não ir na velocidade que deveria. Por isso, os times inventaram um tipo especial de arremessador, o fechador. O cara que vai entrar descansadinho na última, às vezes na penúltima entrada, para garantir que nada vai acontecer, que outro time não vai conseguir marcar. Que foi exatamente quem entrou ali naquele jogo, naquela hora, Mariano Rivera, o panamenho naturalizado americano, que é o maior fechador de todos os tempos. Ele jogou 19 anos sempre pelos Yankees e na sua carreira garantiu o resultado de 692 partidas. Então, por que a galera estava indo embora justo na hora que essa lenda do esporte entra? Porque se o time está ganhando no fim do jogo e o Mariano Rivera entra, pode ir para casa, aproveita para pegar o metrô vazio, você nem precisa ficar lá para ver. Você lembra quando eu falei aqui no Momento Alura de umas semanas atrás da Dev Leaders Conference? Acho que lembra aí, por favor, porque aí eu vou me sentir um baita de um propagandista. Pois eu trago novidades, mais do que isso, eu trago descontinho. A Dev Leaders Conference, se você está indo atrás do Boa Noite Internet, se ainda não ouviu o episódio, é um evento organizado pela Alura para falar não de linha de código, API, implementação, mas para falar de liderar no mundo da tecnologia, uma habilidade que, por um lado, a gente está sempre reclamando que os nossos chefes não têm, mas que ninguém senta para falar, para conversar, para aprender, principalmente para fazer um evento inteiro em volta disso. Essa vai ser a segunda edição da DLC, vai rolar dia 11 de agosto, olha aí, faltam menos de 3 meses, 2013 está voando, eu já garanti minha credencialzinha, eu quero ver tanta gente do Boa Noite Internet lá, para poder mandar aquele "Quero Boa Noite Internet aí, uhul!" Então eu escolhi aqui com a Alura um cupom de 5% de desconto na entrada, é só usar o código Boa Noite Internet DLC, tudo junto. Vou botar aqui na descrição do episódio o link para você entrar lá e comprar. A Dev Leaders Conference é uma realização da Alura, que você sabe é a maior escola online de tecnologia do Brasil. A Ana aqui em casa faz um negócio que eu fico zoando ela, que é dizer que ódio, assim com raiva, trincando os dentes, que ódio, por umas coisas que eu falo, sério? É disso que você tem ódio? Por exemplo, sei lá, eu nem lembro que são umas coisas bem mundanas, tipo a embalagem de detergente não ficar em pé direito na pia, ou quando o gato bagunça a ração, né? Tipo, todo gato faz. Esse tipo de coisa que eu carinhosamente chamo de pequenas irritações do dia a dia. É claro que a gente consegue viver com isso, né? Não é pra ter um ódio. Mas sempre que dá de cara com esse tipo de situação, pensa, não, cara, tá errado. As minhas pequenas irritações do dia a dia normalmente estão na internet, no jeito que as pessoas lidam com a internet. Uma delas é o que eu chamo de viúvas do Google Reader. Tem, eu sei, uma grande chance de você ser uma dessas pessoas que fala, ai, que saudade do Google Reader, aquilo sim é que era bom. Veja bem, o Google Reader era realmente muito bom, era bem prático. Você cadastrava lá todos os blogs e sites com feed que você queria ler. Entrava uma interface única e ia passando de post em post. Aí tinha comandos lá de compartilhar aquilo na sua rede de amigos do próprio Reader, ou então jogava para o seu blog. Era o primeiro site que eu e muita gente da minha galera abria todo dia de manhã. Isso até 2013, que foi quando o Google anunciou que ia fechar o Google Reader. E aí nasceram todas as viúvas, órfãos e afins que, de lá para cá, já tem 10 anos, nunca mais pararam de reclamar do Google por ter matado o seu app preferido. E, então, por que isso me irrita? Porque eu aposto que em 2013 nenhuma dessas pessoas usava mais o Google Reader. A essa altura da história da humanidade, todo mundo já tinha abandonado os blogs. A gente escrevia no Facebook ou no Twitter. Era muito mais fácil do que ter um blog, publicar, manter o servidor no ar, pagar para hospedar isso. Fora quem só queria ler, era só abrir, né, rede social e pronto. Ninguém usava mais o Google Reader. Estamos combinados? Reclamar do fim do Google Reader é só um saudosismo, lembrar de uma época onde a internet era menor, mais panelinha, onde a gente acessava do computador e não do telefone para, em vez de tretar, ficar vendo memes de gatinhos feitos de arco-íris. Pronto, falei.
Mas assim, longe de mim defender o Google, realmente o pessoal lá tem um histórico de matar coisas legais. O Google Reader é um dos 60 projetos que o Google abandonou nos seus 25 anos de história. Na lista tem coisa que ninguém sabe que existiu, como, por exemplo, todas as empresas que o Google comprou no famoso acqui-hire, a aquisição por contratação, quando você compra a empresa não pelo produto, mas pelas pessoas envolvidas. Ou então coisas que eram redundantes, tipo o Google Vídeo, que deixou de fazer sentido quando eles compraram o YouTube. Mas a lista também tem coisas legais, como o encurtador de URL do Google, o Picasa e ele, o maior de todos, o Orkut. Sem falar no Google Plus e o Google Wave, que é um matar o Facebook, o Google Glass, esse nem morreu oficialmente, então nem tá nessa lista de 60. E ano passado foi a vez do Google Stadia, a plataforma de videogames via streaming do Google, onde a gente não ia mais precisar comprar o console, só o controlinho, com o jogo rodando em algum servidor do Google pelo mundo e as imagens sendo transmitidas para a nossa TV em tempo real. O Google Stadia foi mais um daqueles produtos apresentados pelo CEO na frente da plateia, aplausos, manchete dizendo que era o futuro da categoria, revolução, barulho. O lançamento do Stadia, no caso, foi em novembro de 2019. Não deu nem 3 anos. Eles anunciaram que, bom, deixa pra lá, acabou, mesmo com muita gente comprando por acreditar naquela visão. O motivo dado pelo Google para desistir do Stadia? Aquele de sempre. Decisões de negócios. Alguns veículos que cobrem tecnologia resolveram perguntar por aí por que o Google tem essa mania de matar projetos. Um dos lemas, dos mantras do Vale do Silício é o fail harder. É melhor tentar e fracassar do que nunca ter tentado, porque no processo você acaba aprendendo coisas, desenvolve alguma tecnologia que pode ser aproveitada mais para frente. Será que o Stadia foi isso? Foi só mais um caso de fail harder? Então, começaram a chegar as histórias, várias. Se você trabalha em alguma empresa grande, nem precisa ser de tecnologia, elas vão gerar zero surpresa. É mais ou menos assim. O Google é daquelas empresas que tem um sistema de avaliação e crescimento, na empresa. A intenção é boa, é poder dar para todo mundo um plano de carreira, saber que vai ser promovido, como vai ser isso, sem precisar depender da boa vontade do chefe direto ou das panelinhas. Então, beleza, toca definir metas claras com seus gestores, fazer avaliação semestral ou anual, preencher formulário mostrando o que fez, pedir testemunho dos colegas, tipo Orkut, curvas forçadas, carreira em Y e muita ansiedade sempre que cada ciclo vai começar. Daí, quem é inteligente logo saca que o que faz você se dar bem nesses processos são as novidades. É lançar produto. Ou como disse um colega na época que eu trabalhava lá no Facebook, todo 1º de janeiro a gente começa devendo. Não importa o que você fez no ciclo anterior. Ah, você inventou o botão de like ano passado? Beleza, toma aqui seu bônus. Agora eu quero saber o que você vai fazer no próximo. Se é assim, toca inventar uma nova e incrível coisa que vai fazer barulho, vai sair na imprensa, ou pelo menos vai fazer eu subir no palco da Convenção Global de Vendas. Lançado essa coisa que eu inventei, o que vai acontecer depois? Sei lá, bicho. Aí não tem mais graça, não é o emoji de foguetinho. Ninguém nunca foi promovido por manter no ar o Orkut ou o Google Reader. Mas eu caso aqui uma grana que quem inventou o Google Wave ganhou um baita de um bônus. Veja bem, não é que eu mesmo não tenha feito isso. Em 2016, por exemplo, eu garanti uma promoção porque eu comecei a inventar esses produtinhos. Até então, meu trabalho era sair pela América Latina rodando o que hoje a gente chama de Design Sprint, que outro cara tinha inventado uns anos antes. No fim do semestre eu vi aqui muito legal, mas eu não fiz mais com a minha obrigação. Olha lá o fulano, agora ele não está mais fazendo os sprints que ele mesmo inventou. Ah, não, ele está inventando o próximo. E o cara era malandro, ele começava e terminava os projetos certinho para caber no ciclo de 6 meses. Errado não tá, tudo bem, quando eu saí da empresa Facer, ele era o meu chefe direto e a gente até que se dava bem. Ele só estava jogando o jogo muito bem, que foi o que eu fiz em 2016. Todo mundo quer ser rockstar, ninguém quer ser o motorista do ônibus da banda. Tem um livro muito legal do jornalista americano Alan Weisman chamado O Mundo Sem Nós.
Vou deixar o link lá, você já sabe, no crisdias.link. Se não sabe, fique sabendo, passa lá. Ele descreve o que aconteceria se os humanos desaparecessem de repente do planeta sem explicação, 100% da população, plau, sem sobrar ninguém. Para mim, o livro mostra bem o impacto que a gente causa no mundo, mas principalmente um exercício de como a gente não presta atenção em todos os cuidados invisíveis que acontecem nas cidades e na vida. Acha que é tudo mágica. Por exemplo, nem precisa de muito tempo, com poucos dias sem ninguém para dar manutenção, as usinas de geração de energia iam parar de funcionar e as cidades iam ficar sem luz. Já as usinas nucleares iam começar a vazar radioatividade em 3 ou 4 meses. Ou então, outro exemplo, sem humanos para controlar os sistemas de aquecimento e refrigeração, os canos de água dos Estados Unidos e Europa iam congelar no inverno e, eventualmente, explodir, o que, por sua vez, ia detonar a estrutura dos prédios. E tem essa aqui também. 1 mês depois do sumiço dos seres humanos, os ratos e baratas do mundo iam morrer de fome, porque agora não tem mais bilhões de pessoas gerando lixo. Os trabalhos mais importantes do mundo são aqueles que mantêm as coisas funcionando. Só que ninguém quer trabalhar com isso. Pior ainda, esses trabalhos são desvalorizados, mal pagos mesmo, e muitas vezes considerados uma derrota. Deu tudo errado, eu vou ter que trabalhar desentupindo o cano. E nem o isolamento de 2020 adiantou para mudar essa imagem. Na época, todo mundo aplaudiu e agradeceu ao pessoal dos serviços essenciais, da enfermagem, a entrega de comida na porta de casa, para 3 anos depois estar aqui a gente achando que esses trabalhos não são importantes, não dá aumento para esse povo, e que o motoca tem sim que subir até meu apartamento para entregar a pizza. O mundo deu certo, a indústria venceu, e para que consertar aquela coisa que quebrou? Manter as coisas funcionando para início de conversa é bad for business. Outro dia eu tive que abrir a fonte do meu Xbox para limpar, tirar poeira de quase 10 anos atrás do móvel, e uma chave de fenda minha servia. Por quê? Porque a Microsoft usa um formato proprietário, que é de propósito para eu não abrir. Já o meu fone de ouvido preferido está aqui comigo já tem mais de 10 anos. Eu já troquei a espuma mais 5 vezes, botei um penduricalho para ele virar sem fio, e ele está aqui, companheirão, estou usando ele agora. O segredo? Ele é o último modelo do fabricante a usar pilha removível. Agora o lance é bateria interna, que com sorte dura 3 ou 4 anos. Depois disso, joga tudo fora e compra um novo. Culpa, da Apple, que normalizou. Até porque o custo da mão de obra, já viu como tá? Por que eu vou pagar para alguém para trocar minha bateria? Isso é muito mais barato eu comprar um modelo muito mais novo, bonitão. Stonks! Um dos meus podcasts preferidos do mundo se chama 99% Invisible, 99% Invisível. Sabe quando eu abro aqui o episódio falando Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil, eu sou Cris Dias? Eu tô só imitando o Roman Mars. O podcast fala de design, arquitetura, de todas as coisas invisíveis no mundo, mas que ainda assim são importantes, como, o projeto de um bairro ou o formato do bueiro, e até esses bancos de praça com umas barras esquisitas no meio, que eles são desse jeito para não deixar ninguém dormir ali. Quanto mais eu escuto 99PI, para os íntimos, mais eu vejo essas coisas invisíveis onde eu vou. O trabalho invisível tem esse nome porque, se ele for bem feito, ninguém vai ver, porque nada vai acontecer. Nenhum cano vai explodir, a luz não vai faltar. O problema é que ninguém quer fazer trabalho invisível. Qual família cobra nas escolas que a criançada precisa de mais aulas de trabalhos manuais? O pessoal quer aula de finanças pessoais, de empreendedorismo. E assim, os pais só estão pensando no futuro das criancinhas. Manter as coisas funcionando não paga bem, nem empresas tipo Google e Facebook. E por falar em pagar mal, ninguém dá bola para a mulher que fica em casa cuidando de tudo. Ela é vista como derrotada, ela deu lugar, deu preferência para a carreira do marido, e aí ela se vê como derrotada. Porque o dinheiro é do marido, afinal de contas foi ele que foi lá e trabalhou duro. A visão do mundo é que ela devia almejar ser CEO, em vez de ficar em casa fazendo o quê? Nada. Quer dizer, garantindo que tudo vai continuar funcionando.
Quando eu contei para 2 amigos fãs de beisebol que nessa semana aqui eu ia falar do Mariano Rivera, eles ficaram animadíssimos, pularam nas cadeiras. O que? Você vai falar do Sandman? Que esse era um dos vários apelidos dele, que ele botava os adversários na caminha para mimir. Ai, deita, boa noite, beijinho, pode mimir. O que, pois é, nem eu sabia, mas naquele dia lá em 2000, eu não fui embora e pude ver um dos mestres no seu ofício trabalhando. E sabe o que acabou acontecendo naquela última entrada contra os Atléticos de Oakland? Nada. Os Yankees ganharam o jogo porque esse era o trabalho dele. Mas essa história ainda não acabou. Os Yankees seguiram até a final contra o outro time de Nova York, os Mets. O 5º jogo era no estádio dos Mets. Na 9ª e última entrada, o jogo estava empatado em 2-2. Então, tudo que os Mets precisavam fazer era segurar esse placar, entrar para sua última rodada e marcar um pontinho para a alegria da galera. Ora então, né, se entendeu, do fechador dos Mets entrar em campo. Mas o técnico deles resolve manter o arremessador titular, o Al Leiter, que a essa altura já tinha lançado mais de 140 bolas, quando, né, você lembra, não devia nem ter passado de 100. Mas, beleza, as coisas iam bem, os Mets já tinham eliminado 2 jogadores, só faltava mais um. Mas aí, o cansado do Al Leiter não conseguiu pegar uma rebatida baixa que passou bem do lado dele. Aí começa aquela correria e os Yankees conseguem marcar 2 pontos, 4-2. Mas tudo bem, porque os Mets são o time da casa, tá nas mãos deles, é só virar o jogo. Agora vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas beleza, ou no máximo levar para a prorrogação. O jogo segue, os Mets agora no ataque, e um tempo depois a situação se inverteu. Agora são os Mets que estão com 2 eliminados, mas aí entra em campo o craque do time, a cara daquela torcida do time que representa o lado italiano de Nova York, o Mike Piazza. Todo mundo sabe que se bobear com Piazza, ele transforma a batida em home run, aquela paulada que faz a bola sair do estádio, não dá mais para pegar. Praticamente o caça-níqueis fazendo din, 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 e cuspindo pontos em vez de moedas. Mas do outro lado, quem estava? The Sandman, Mariano Rivera. Ele olha, pensa, analisa, arremessa a bola e o Mike Piazza acerta em cheio. Aquele som de batida que quem entende do esporte sabe que a bola foi boa. O que não é meu caso, só li essa informação. O técnico dos Yankees no jogo, Joe Torre, contou que foi um dos momentos mais assustadores da vida. Ele disse que chegou a gritar não, porque ele sabia, né? Se o Mike Piazza bate uma bola que sobe, é home run. Mas então, o técnico, o Joe Torre, viu o defensor Yankee Bernie Williams correndo de mansinho na direção da bola e parando para esperar ela cair nas luvas dele, encerrar o jogo e dar o 3º título seguido aos Yankees de Nova York. A vida não é filme e o craque dos Mets, o garoto filho de imigrante que acreditou nos seus sonhos e chegou no jogo mais importante do mundo, não. Nada aconteceu. E dessa vez, todo mundo estava lá para ver Mariano Rivera fazendo o seu trabalho. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet, e aí, turma que não para o podcast quando ele chega no finzinho. Pô, aí sim, obrigado. Só falta mais um pouquinho. Mais uma semana, mais um ensaio, mais um textão, mais uma palestrinha. Dessa vez foi uma ideia que eu estava aqui no caderno já tem um tempão. Aí misturei com mais outras. E bom, você me conta aí depois o que você achou. @CrisDias lá no Instagram. Me marca no post, espalha a palavra. Aliás, muito obrigado a todo mundo que espalhou a palavra do episódio do PH Santos. Mais uma vez, acho que é a 3ª ou 4ª vez nessa temporada que um episódio do Boa Noite Internet aparece entre os mais compartilhados do Spotify. Brigadão. Se você acompanha, presta atenção no Boa Noite Internet, sabe que na maioria das vezes, nem sempre, mas o padrão é cada episódio que nem esse aqui, estilo ensaio, ter 3 atos, que é tipo o capítulo do podcast. Eu falo um pouquinho, a música sobe, acaba, uma pausa, entra outra, né? 3 vezes. Por quê? Porque tudo é em 3, a gente já falou isso lá na primeira temporada, mas também porque sim, porque funciona bem pra mim, espero que pra vocês também.
Mas esse episódio aqui, não sei se você reparou, teve 4 atos. E, atenção, eu cheguei a escrever um 5º ato, que no fim eu até gostei, mas achei que não se encaixava direito com o resto da história. Então, quando isso acontece, eu que sou um acumulador, eu pego esse texto e coloco numa pasta chamada Sobrou, que aqui nada se joga fora, vai que um dia eu preciso usar em algum outro episódio. E quando esse tipo de coisa acontece, eu costumo mandar o que sobrou na newsletter da semana seguinte. Eu chamo normalmente cenas deletadas. Então já se prepara aí, porque semana que vem tem cena deletada, tem Chris Dias Cut na newsletter, que só recebe quem? A galera top, a galera show, maravilhosa, que apoia o Boa Noite Internet, que paga uma coquinha zero pra gente. Pô, Cris, valeu aí, posso te pagar uma coquinha? Pois então, é só ir em boanoiteinternet.com.br/assine para ver como faz e aí receber a newsletter, todas as entrevistas completas, incluindo as das temporadas passadas. E mais que isso, nosso agradecimento, nosso coraçãozinho com a mão, se não tá vendo, mas estou fazendo aqui, por permitir que a gente continue contando histórias. Outro dia, inclusive, a gente estava lá no Discord fazendo rinha de assinante, tentando achar quem tinha assinatura mais antiga. Então, meu brigadaço a todo mundo que apoia o Boa Noite Internet. Semana que vem a gente volta para as entrevistas, dessa vez para se perguntar qual é o meu lugar. É aqui? Bom, é domingo, 20 horas, 8 da noite, a gente se vê. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere, a edição de som é da Jéssica Correia, edição de vídeo do Pedro Hassan, produção do Gui Pinheiro e da Ana Maron. Até a próxima semana. Ampere.